O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 166. Nakula pergunta sobre espada e a superioridade de armas. Resposta da criação do universo: espada usada por Rudra contra os Danavas. Principal das armas. Vaisampayana disse, após a conclusão deste discurso, Nakula, que era um espadachim talentoso, assim questionou o avô Kuru deitado sobre seu leito de flechas. Nakula disse, o arco, ó avô, é considerado como a principal das armas neste mundo. Minha mente, no entanto, se inclina para a espada, já que quando o arco, ó rei, é cortado ou quebrado, quando corcéis estão mortos ou enfraquecidos, um bom guerreiro, bem treinado na espada, pode se proteger por meio de sua espada. Um herói armado com a espada pode, sozinho, resistir a muitos arqueiros, e a muitos adversários armados com maças e dardos. Eu tenho essa dúvida, e eu me sinto curioso para saber a verdade. Qual, ó rei, é realmente a principal das armas em todas as batalhas? Como a primeira espada foi criada e para qual propósito? Quem também foi o primeiro preceptor na arma? Diga-me tudo isso, ó avô. Vaisampayana continuou, ouvindo estas palavras do inteligente filho de Madri, o virtuoso Bhishma, o mestre perfeito da ciência do arco, esticado sobre sua cama de setas, deu esta resposta repleta de muitas palavras refinadas de significado encantador, melodiosa com vogais devidamente colocadas, e mostrando habilidade considerável para Nakula de grande alma, aquele discípulo de Drona, dotado de treinamento hábil. Bhishma disse, ouça a verdade, ó filho de Madri, acerca do que tu me perguntaste. Eu estou excitado por essa tua pergunta, como uma colina de greda vermelha. Isto é, a pergunta de Nakula excitou o coração de Bhishma e causou um fluxo de sangue através de seus ferimentos. Então Bhishma se compara a uma colina de greda vermelha. Nos tempos antigos o universo era uma vasta extensão de água, imóvel e sem firmamento, e sem essa terra ocupando algum espaço nele. Envolvido em escuridão, e intangível, seu aspecto era extremamente terrível. Completo silêncio reinando por todos os lados, ele era imensurável em extensão. No seu próprio tempo apropriado o avô do universo teve seu nascimento. Ele então criou o vento e o fogo, e também o sol de grande energia. Ele também criou o céu, os lugares de eterna bem-aventurança, as regiões inferiores, terra, as direções, o firmamento com a lua e as estrelas, as constelações, os planetas, o ano, as estações, os meses, as duas quinzenas clara e escura e as divisões menores de tempo. O avô divino então, assumindo uma forma visível, gerou pelo poder de sua vontade alguns filhos possuidores de grande energia. Eles são os sábios Marishi, Atri, Pulastya, Pulaya, Kratu, Vasishta, Angiras, e o poderoso e pujante senhor Rudra, e Prachetas. O último gerou Daksha, que por sua vez, gerou 60 filhas. Todas aquelas filhas foram recebidas como esposas por sábios regenerados, com o objetivo de gerar filhos nelas. Delas surgiram todas as criaturas do universo, incluindo os deuses, Pitris, Gandharvas, Apsaras, diversas espécies de rakshasas, aves e animais e peixes, macacos, grandes cobras, e diversas espécies de aves que percorrem o ar ou se divertem na água, e vegetais, e todos os seres que são ovíparos ou vivíparos ou nascidos da sujeira. Desse modo surgiu todo o universo consistindo em criaturas móveis e imóveis. O avô universal, tendo assim chamado à existência todas as criaturas móveis e imóveis, então promulgou a religião eterna declarada nos Vedas. Aquela religião foi aceita pelos deuses, com seus preceptores, sacerdotes, os adityas, os vasos, os rudras, os sadias, os maruts, os asvins, Brigu, Atri, Angiras, os siddhas, Kasyapa rico em penitências, Vasishta, Gautama, Agastya, Narada, Parvata, os rishis Valikuirya, aqueles outros rishis conhecidos sob os nomes de Prabhasas, os Sikatas, os Gritapas, os Somavayavias, os Vaisvanaras, Marishi, os Akrishtas, os Ansas, aqueles nascidos do fogo, os Vanaprastas, e os Prasmis. Todos eles viviam em obediência a Brahman.
Os principais dos Danavas, no entanto, desprezando as ordens do avô, e se entregando à ira e cobiça, começaram a causar a destruição da justiça. Eles eram Hiranyakasipu, e Hiranyaksha, e Vibhushana, e Samvara, e Viprashiti, e Pralada, e Namushi, e Vali. Estes e muitos outros Daitias e Danavas, ultrapassando todas as restrições de dever e religião, se divertiram e se deleitaram em todos os tipos de más ações. Se considerando iguais aos deuses em relação ao nascimento, eles começaram a desafiá-los e aos sábios de comportamento puro. Eles nunca faziam algum bem para as outras criaturas do universo ou mostravam compaixão por alguma delas. Desconsiderando os 3 meios bem conhecidos, eles começaram a perseguir e afligir todas as criaturas por manejarem somente a vara de castigo. De fato, aqueles principais dos Asuras, cheios de orgulho, abandonaram toda a comunicação amistosa com outras criaturas. Então o divino Brahman, acompanhado pelos sábios regenerados, procedeu para um topo encantador de Himavati, se estendendo pela área de 100 yojanas, adornado com diversas espécies de joias e pedras preciosas, e sobre cuja superfície as estrelas pareciam descansar como muitos lotos em um lago. Naquele príncipe das montanhas, ó Senhor, coberto com florestas de árvores florescentes, aquele principal dos deuses, isto é, Brahman, ficou por algum tempo para realizar o trabalho do mundo. Depois do lapso de 1000 anos, o pujante Senhor fez arranjos para um sacrifício grandioso de acordo com as ordenanças declaradas nas Escrituras. O altar sacrificial foi adornado com rishis hábeis em sacrifícios e competentes para realizar todas as ações referentes a isso, com feixes de combustível sacrificial, e com fogos ardentes. E ele parecia muito belo por causa dos pratos e recipientes sacrificiais todos feitos de ouro. Todos os principais entre os deuses tomaram seus assentos nele. A plataforma foi em seguida adornada com sadasias, todos os quais eram rishis regenerados ilustres. Eu soube dos rishis que logo uma coisa muito terrível aconteceu naquele sacrifício. É sabido que uma criatura pulou do fogo sacrificial, espalhando as chamas ao seu redor, e cujo esplendor se igualava àquele da própria lua quando ela se ergue no firmamento coberto de estrelas. Sua cor era escura como aquela das pétalas do lótus azul. Seus dentes eram afiados. Seu abdômen era magro. Sua estatura era alta. Ele parecia ser irresistível e possuidor de energia excessiva. Após o aparecimento daquele ser, a terra tremeu. O oceano ficou agitado com grandes vagalhões e redemoinhos tremendos. Meteoros pressagiando grandes desastres percorreram o céu. Os ramos das árvores começaram a cair. Todos os pontos do horizonte ficaram agitados. Ventos inauspiciosos começaram a soprar. Todas as criaturas começaram a tremer de medo a todo momento. Vendo aquela agitação horrível do universo e aquele ser surgido do fogo sacrificial, o avô disse estas palavras aos grandes rishis, aos deuses, e aos Gandharvas. Este ser foi pensado por mim. Possuidor de grande energia, seu nome é a espada ou cimitarra. Para a proteção do mundo e a destruição dos inimigos dos deuses, eu o criei. Aquele ser então, abandonando a forma que ele tinha assumido primeiro, tomou a forma de uma espada de grande esplendor, altamente polida, de gume afiado, surgida como o ser todo destrutivo no fim do Yuga. Então Brahman transferiu aquela arma para Rudra de garganta azul, que tem como desenho em sua bandeira o principal dos touros, para capacitá-lo a eliminar a irreligião e o pecado. Nisto, o divino Rudra de alma imensurável, louvado pelos grandes rishis, ergueu aquela espada e assumiu uma forma diferente. Desenvolvendo 4 braços, ele se tornou tão alto que, embora estando na terra, ele tocava o próprio sol com sua cabeça. Com olhos virados para cima e com todos os membros estendidos largamente, ele começou a vomitar chamas de fogo de sua boca. Assumindo diversas cores tais como azul e branco e vermelho, vestindo uma camurça preta salpicada com estrelas de ouro, ele possuía em sua testa um terceiro olho que parecia com o sol em esplendor. Seus 2 outros olhos, um dos quais era preto e outro fulvo, resplandeciam muito brilhantemente.
O divino Madeva, o portador do Sula, o arrancador dos olhos de Bhaga, erguendo a espada cujo esplendor parecia aquele do fogo Yuga todo destrutivo, e manejando um escudo largo com 3 grandes saliências que parecia com uma massa de nuvens escuras adornada com lampejos de relâmpago, começou a realizar diversos tipos de evoluções. Possuidor de grande destreza, ele começou a girar a espada no céu, desejoso de um duelo. Altos foram os rugidos que ele proferiu, e impressionante o som de sua risada. De fato, ó Bharata, a forma então assumida por Rudra era extremamente terrível. Sabendo que Rudra tinha assumido aquela forma para realizar atos violentos, os Danavas, cheios de alegria, começaram a ir em direção a ele com grande velocidade, despejando rochas enormes sobre ele enquanto eles se aproximavam, e pedaços de madeira ardentes, e diversos tipos de armas terríveis feitas de ferro e todas dotadas do corte da navalha. A hoste da Nava, no entanto, vendo aquele principal de todos os seres, o indestrutível Rudra, crescendo com poder, ficou estupefata e começou a tremer. Embora Rudra estivesse sozinho e sem ajuda, ele se movia tão rapidamente pelo campo de batalha com a espada em seu braço que os Asuras pensaram que haviam 1000 Rudras semelhantes lutando com eles. Rasgando e perfurando e afligindo e partindo e cortando e triturando, o grande Deus se movia com velocidade, entre as massas compactas de seus inimigos, como um incêndio florestal se espalhando em meio a pilhas de grama seca. Os Asuras poderosos, subjugados pelo Deus com os giros de sua espada, com braços e pernas e peitos cortados e perfurados, e com cabeças cortadas de seus troncos, começaram a cair no chão. Outros entre os Danavas, afligidos pelos golpes da espada, se dividiram e fugiram em todas as direções, alegrando uns aos outros enquanto eles fugiam. Alguns penetraram nas entranhas da terra, outros ficaram sob o abrigo de montanhas, alguns foram para cima, outros entraram nas profundidades do oceano. Durante o progresso daquela batalha terrível e violenta, a terra se tornou lamacenta, com carne e sangue, e visões horríveis se apresentavam de todos os lados. Coberta com os corpos mortos de Danavas cobertos com sangue, a terra parecia como se coberta com topos de montanha cobertos com quinsucas. Encharcada com sangue, a terra parecia extremamente bela, como uma dama de aparência formosa embriagada com álcool e vestida em mantos carmesins. Tendo matado os Danavas e restaurado a justiça sobre a terra, o auspicioso Rudra abandonou sua forma horrível e assumiu sua própria forma benéfica. Então todos os rishis de todos os celestiais adoraram aquele Deus de deuses com aclamações altas, desejando vitória para ele. O divino Rudra, depois disso, deu a espada, aquela protetora da religião, tingida com o sangue dos Danavas, para Vishnu com as devidas adorações. Vishnu a deu para Marishi. O divino Marishi a deu para todos os grandes rishis. Os últimos a deram para Vasava. Vasava a deu para os regentes do mundo. Os regentes, ó o filho, deram aquela grandiosa espada para Manu, o filho de Surya. Na hora de dá-la para Manu, eles disseram: Tu és o Senhor de todos os homens. Proteja todas as criaturas com esta espada que contém a religião dentro de seu ventre. Infligindo castigo devidamente àqueles que ultrapassaram os limites da virtude por causa do corpo ou da mente, eles devem ser protegidos em conformidade com as ordenanças, mas nunca de acordo com capricho. Alguns devem ser punidos com reprimendas verbais, e com multas e confiscos. Perda de membro ou morte nunca devem ser infligidos por razões leves. Estes castigos, consistindo em reprimendas verbais como seu primeiro, são considerados como as muitas formas da espada. Estas são as formas que a espada assume por causa das transgressões de pessoas sob a proteção do rei. Em tempo Manu instalou seu próprio filho Kshupa na soberania de todas as criaturas, e deu a ele a espada para a proteção delas. De Kshupa ela foi recebida por Ikshvaku, e de Ikshvaku por Pururavas. De Pururavas ela foi recebida por Ayos, e de Ayos por Nausha. De Nausha ela foi recebida por Ayati, e de Ayati por Poru. De Poru ela foi recebida por Amortária, de Amortária ela passou para o nobre Bhumizaya. De Bhumizaya foi recebida pelo filho de Dushmanta, Bharata.
De Bharata, ó monarca, ela foi recebida pelo correto Ailavila. De Ailavila ela foi recebida pelo rei Dundumara. De Dundumara ela foi recebida por Kamvoja, e de Kamvoja ela foi recebida por Mushukunda. De Mushukunda foi recebida por Maruta, e de Maruta por Raivata. De Raivata ela foi recebida por Ilvanasva, e de Ilvanasva por Ragu. De Ragu ela foi recebida pelo corajoso Arinasva. De Arinasva a espada foi recebida por Sunaka e de Sunaka por Osinara de grande alma. Do último ela foi recebida pelos Bojas e os Yadavas. Dos Yados ela foi recebida por Sivi. De Sivi ela passou para Pratardana. De Pratardana ela foi recebida por Ashtaka, e de Ashtaka por Prishadasva. De Prishadasva ela foi recebida por Bharadvaja, e do último por Drona. Depois de Drona ela foi recebida por Kripa. De Kripa aquela melhor das espadas foi obtida por ti com teus irmãos. A constelação sob qual a espada nasceu é Kritika. Agni é sua divindade, e Rohini é seu Gotra origem. Rudra é o seu preceptor excelente. A espada tem 8 nomes que não são geralmente conhecidos. Escute-me enquanto eu os menciono para você. Se alguém os menciona, ó o filho de Pandu, ele pode sempre obter vitória. Aqueles nomes então são Asi, Vaisasana, Khadga, afiada, de aquisição difícil, Sirgarba, vitória, e protetor da justiça. De todas as armas, ó o filho de Madravati, a espada é a principal. Os Puranas realmente declaram que ela foi primeiro manejada por Madeva. Em relação ao arco, ó o castigador de inimigos, foi Prithu quem primeiro o criou. Foi com a ajuda desta arma que o filho de Vena, enquanto ele governava a terra virtuosamente por muitos anos, ordenou suas colheitas e grãos em profusão. Cabe a ti, ó o filho de Madri, considerar o que os rishis disseram como prova conclusiva. Todas as pessoas hábeis em batalha devem reverenciar a espada. Eu agora te disse realmente a primeira parte da tua pergunta, em detalhes, sobre a origem e criação da espada, ó touro da raça Bharata. Por escutar a esta história excelente da origem da espada, um homem consegue ganhar fama neste mundo e felicidade eterna no próximo. Capítulo 167. Retorno da noite. Yudhishthira questiona seus irmãos a respeito de virtude, lucro, prazer, Vidura, virtude, Arjuna, Sahadeva, Nakula, riqueza, Bhima, desejo. Yudhishthira a favor da emancipação. Vaisampayana disse, quando Bhishma, depois de ter dito isso, ficou silencioso, Yudhishthira e os outros voltaram para casa. O rei, se dirigindo a seus irmãos com Vidura formando o quinto, disse, o rumo do mundo depende de virtude, riqueza, e desejo. Entre estes três, qual é o principal, qual o segundo, e qual o último, em ponto de importância? Para subjugar o agregado triplo isto é, luxúria, ira, e cobiça, sobre qual dos três primeiros isto é, virtude, riqueza, e desejo a mente deve ser fixada? Cabe a vocês todos responderem alegremente esta questão em palavras que sejam verdadeiras. Assim endereçado pelo chefe Kuru, Vidura, que era familiarizado com a ciência de lucro, com o rumo do mundo, e com a verdade que diz respeito à natureza real das coisas, e possuidor de grande luminosidade de intelecto, falou primeiro estas palavras, lembrando dos conteúdos das escrituras. Vidura disse, estudo de várias escrituras, ascetismo, caridade, fé, realização de sacrifícios, bondade, sinceridade de disposição, compaixão, veracidade, autodomínio, constituem as posses da virtude. Adote a virtude. Não deixe teu coração se desviar disso. Virtude e lucro têm suas bases neles. Eu penso que todos estes podem ser incluídos em um termo. É pela virtude que os rishis têm cruzado o mundo com todas as suas dificuldades. É da virtude que todos os mundos dependem para sua existência. É pela virtude que os deuses alcançaram sua posição de superioridade. É sobre a virtude que o lucro ou riqueza se apoia. A virtude, ó o rei, é a principal a respeito de mérito. O lucro é citado como o mediano. O desejo, é dito pelos sábios, é o mais inferior dos três. Por esta razão, uma pessoa deve viver com a alma controlada, dando sua atenção mais para a virtude. Uma pessoa deve também se comportar em direção a todas as criaturas como ela deve se comportar consigo mesma.
Vaisampayana continuou, depois que Vidura tinha terminado o que ele tinha a dizer: o filho de Prita, Arjuna, bem hábil na ciência de lucro, e conhecedor também das verdades de virtude e lucro, estimulado pelo significado da pergunta de Yudhishthira, disse estas palavras. Arjuna disse: este mundo, ó rei, é o campo de ação. A ação, portanto, é louvada aqui. Agricultura, comércio, criação de gado, e diversos tipos de ofícios constituem o que é chamado de lucro. O lucro, também, é o objetivo de todas essas ações. Sem lucro ou riqueza, a virtude e os objetos de desejo não podem ser adquiridos. Esta é a declaração dos Ruti. Mesmo pessoas de almas impuras, se possuidoras de diversos tipos de riqueza, podem realizar os maiores atos de virtude e satisfazer desejos que são aparentemente difíceis de serem satisfeitos. Virtude e desejo são os membros da riqueza, como os Ruti declara. Com a aquisição de riqueza, ambos, virtude e os objetos de desejo, podem ser ganhos. Como todas as criaturas cultuando Brahman, até pessoas de nascimento superior cultuam um homem possuidor de riqueza. Até aqueles que estão vestidos em camurças e têm madeixas emaranhadas em suas cabeças, que são autocontrolados, que cobrem seus corpos com lama, que têm seus sentidos sob controle completo, até aqueles que têm cabeças raspadas, e que são brahmacharins devotados, e que vivem separados uns dos outros, nutrem um desejo por riqueza. Outros vestidos em mantos amarelos, tendo barbas compridas, agraciados com modéstia, possuidores de erudição, contentes, e livres de todos os apegos, se tornam desejosos de riqueza. Outros, seguindo as práticas de seus antepassados, e cumpridores de seus respectivos deveres, e outros desejosos de céu, fazem o mesmo. Crentes e não crentes e aqueles que são praticantes rígidos do mais sublime yoga, todos atestam a excelência da riqueza. É citado como realmente possuidor de riqueza aquele que cuida de seus dependentes com objetos de prazer, e aflige seus inimigos com punições. Esta, ó o principal dos homens inteligentes, é realmente minha opinião. Escute agora, no entanto, a estes dois, isto é, Nakula e Sahadeva, que estão prestes a falar. Vaisampayana continuou, depois que Arjuna tinha parado, os dois filhos de Madri, Nakula e Sahadeva, disseram estas palavras de grande importância. Nakula e Sahadeva disseram: sentado ou deitado, andando e parado, um homem deve se esforçar pela aquisição de riqueza até pelos meios mais enérgicos. Se a riqueza, que é de difícil aquisição e muito agradável, for ganha, a pessoa que a ganhou, sem dúvida, é vista obter todos os objetos de desejo. Aquela riqueza que está ligada com virtude, como também aquela virtude que está ligada com riqueza, é certamente como néctar. Por esta razão, nossas opiniões são as seguintes. Uma pessoa sem riqueza não pode satisfazer nenhum desejo. Similarmente, não pode haver riqueza em alguém que é desprovido de virtude. Aquele, portanto, que está fora do âmbito de virtude e riqueza é um objeto de temor para o mundo. Por esta razão, deve-se procurar a aquisição de riqueza com uma mente devotada, sem desconsiderar os requisitos de virtude. Aqueles que acreditam na sabedoria deste ditado conseguem adquirir o que quer que eles desejem. Uma pessoa deve primeiro praticar virtude, em seguida adquirir riqueza sem sacrificar a virtude, e então procurar a satisfação do desejo, pois esta deve ser a última ação de alguém que conseguiu adquirir riqueza. Vaisampayana continuou, os filhos gêmeos dos Asvins, depois de terem dito estas palavras, ficaram calados. Então Bhimazena começou a dizer o seguinte. Bhimazena disse, alguém sem desejo nunca deseja riqueza. Alguém sem desejo nunca deseja virtude. Alguém que é desprovido de desejo nunca pode sentir qualquer desejo. Por esta razão, o desejo é o principal de todos os três. É sob a influência do desejo que os próprios rishis se dedicam à penitência subsistindo de frutas, vivendo de raízes ou do ar somente. Outros possuidores de conhecimento védico estão dedicados aos Vedas e seus ramos ou ritos de fé e atos sacrificais, ou a fazer doações ou aceitá-las. Comerciantes, agricultores, criadores de gado, artistas e artesãos, e aqueles que estão ocupados em ritos de conciliação, todos agem por desejo.
Há alguns que mergulham nas profundidades do oceano, induzidos pelo desejo. O desejo, de fato, toma várias formas. Tudo é permeado pelo princípio do desejo. Um homem fora da paliçada do desejo nunca é, foi, ou será visto neste mundo. Esta, ó rei, é a verdade. Virtude e riqueza estão baseadas sobre o desejo. Como a manteiga representa a essência dos coalhos, assim mesmo o desejo é a essência do lucro e virtude. Óleo é melhor do que sementes oleaginosas. Guia é melhor do que leite azedo. Flores e frutas são melhores do que madeira. Similarmente, desejo é melhor do que virtude e lucro. Como um suco doce como mel é extraído das flores, assim é dito que o desejo é extraído desses dois. O desejo é o pai da virtude e do lucro. O desejo é a alma desses dois. Sem desejo os brahmanas nunca dariam doces ou riquezas para brahmanas. Sem desejo os diversos tipos de ações que são vistos no mundo nunca teriam sido vistos. Por essas razões, o desejo é visto ser o principal do agregado triplo. Aproximando-te de belas donzelas vestidas em mantos excelentes, enfeitadas com todos os ornamentos, e alegradas com vinhos doces, te divirta com elas. O desejo, ó rei, deve ser o principal dos três para nós. Refletindo sobre a pergunta até seus próprios fundamentos, eu cheguei a esta conclusão. Não hesite em aceitar esta conclusão, ó filho de Dharma. Estas minhas palavras não são de significado vazio. Repletas de virtude como elas serão aceitáveis para todos os bons homens. Virtude, lucro e desejo, todos devem ser igualmente atendidos. O homem que se dedica somente a um deles certamente não é uma pessoa superior. É citado como o mediano quem se dedica a somente dois deles. Por outro lado, é o melhor de sua espécie aquele que se encarrega de todos os três. Tendo dito estas palavras em resumo, como também em detalhes, para aqueles heróis, Bhima possuidor de sabedoria, cercado por amigos, coberto com pasta de sândalo, e enfeitado com guirlandas e ornamentos excelentes, permaneceu silencioso. Então o rei Yudhishthira, o justo, o principal dos homens virtuosos, possuidor de grande erudição, refletindo devidamente por um instante sobre as palavras faladas por todos eles, e achando que todas aquelas palavras eram filosofia falsa, falou o seguinte. Yudhishthira disse, sem dúvida, todos vocês têm conclusões firmes em relação às escrituras, e todos vocês são familiarizados com autoridades. Essas palavras repletas de certeza que vocês falaram foram ouvidas por mim. Escutem agora, com atenção concentrada, ao que eu lhes digo. Aquele que não está empenhado em mérito ou em pecado, aquele que não se dedica a lucro, ou virtude, ou desejo, que está acima de todos os defeitos, que considera ouro e um pedaço de tijolo com olhos iguais, se torna livre do prazer e da dor e da necessidade de realizar seus propósitos. Todas as criaturas estão sujeitas ao nascimento e à morte. Todas estão sujeitas à ruína e mudança. Despertadas repetidamente pelos diversos benefícios e males da vida, todas elas louvam a emancipação. Nós não sabemos, no entanto, o que é emancipação. O autonascido e divino Brahman disse que não há emancipação para aquele que está amarrado com laços de atração e afeição. Aqueles, no entanto, que são possuidores de erudição procuram a extinção. Há pouca dúvida de que esta é uma referência distinta ao principal artigo de fé no budismo. Emancipação aqui é identificada com extinção ou aniquilação. A palavra usada é nirvana. O conselho dado é a abstenção de apegos de todos os tipos. Estas partes do Santi são ou interpolações, ou foram escritas depois da expansão do budismo. Por essa razão, nunca se deve considerar qualquer coisa como ou agradável ou desagradável. Este ponto de vista parece ser o melhor. Ninguém neste mundo pode agir como lhe agrada. Eu ajo exatamente como eu sou feito agir por um poder superior. O grande ordenador faz todas as criaturas procederem como ele deseja. O ordenador é supremo. Saibam disso, todos vocês. Ninguém pode, por suas ações, obter o que não é obtenível. Aquilo que é para ser, acontece. Saibam disso. E já que aquele que se afasta do triplo agregado consegue ganhar emancipação, parece, portanto, que a emancipação é produtiva do maior bem.
Vaisampayana continuou, tendo escutado a todas estas palavras importantes repletas de razão e aceitáveis para o coração, Bhima e os outros ficaram encantados e, unindo suas mãos, reverenciaram aquele príncipe da linhagem de Kuru. De fato, aqueles principais dos homens, ó rei, tendo ouvido aquele discurso do monarca, bem adornado com letras e sílabas agradáveis, aceitável para o coração, e desprovido de sons e palavras dissonantes, começaram a aplaudir muito Yudhishthira. O filho de grande alma de Dharma, em retorno, possuidor de grande energia, elogiou seus ouvintes convencidos. E mais uma vez o rei se dirigiu ao filho do principal dos rios, possuidor de uma grande alma, para perguntar sobre deveres. Capítulo 168. Amigos e história de Gautama entre ladrões. Parte quando endereçado por um velho amigo. Yudhishthira disse, ó avô, ó tu que és possuidor de grande sabedoria, eu te farei uma pergunta. Cabe a ti, ó tu que aumentas a felicidade dos Kurus, me falar detalhadamente sobre isto. Qual tipo de homens é citado como sendo de disposição gentil? Com quem a amizade mais encantadora pode existir? Nos diga também quem pode fazer o bem no tempo presente e no fim. Eu sou de opinião que nem aumento de riqueza, nem parentes, nem amigos, ocupam aquele lugar o qual amigos bem-querentes ocupam. Um amigo capaz de escutar aconselhos benéficos, e também de fazer o bem, é extremamente raro. Cabe a ti, ó o principal dos homens virtuosos, me falar detalhadamente sobre estes assuntos. Bhishma disse, ouça-me, ó Yudhishthira, enquanto eu te falo, em detalhes, daqueles homens com quem amizades podem ser formadas e daqueles com quem amizades não podem ser formadas. Um homem que é cobiçoso, um que é impiedoso, um que renunciou aos deveres de sua classe, um que é desonesto, um que é patife, um que é vil, um que é de práticas pecaminosas, um que suspeita de todos, um que é preguiçoso, um que é procrastinador, um que é de disposição desonesta, um que é um objeto de maledicência geral, um que desonra a vida de seu preceptor, viciado nos 7 vícios bem conhecidos, um que abandona amigos afligidos, um possuidor de alma má, um que é sem vergonha, um cuja vista está sempre direcionada para o pecado, um que é um ateu, um que é caluniador dos Vedas, um cujos sentidos não são reprimidos, um que dá livre indulgência à luxúria, um que é mentiroso, um que é abandonado por todos, um que transgride todas as restrições, um que é enganador, um que é desprovido de sabedoria, um que é invejoso, um que é dedicado ao pecado, um cuja conduta é má, um cuja alma purificada, um que é cruel, um que é um jogador, um que sempre procura prejudicar amigos, um que cobiça riqueza pertencente a outros, aquele indivíduo de alma pecaminosa que nunca expressa satisfação com o que outro possa dar a ele de acordo com a extensão de seus recursos, um que nunca está satisfeito com seus amigos, ó touro entre homens, um que fica zangado em ocasiões que não justificam raiva, um que é de mente agitada, um que briga sem motivo, aquele sujeito pecaminoso que não tem escrúpulos em abandonar amigos bem-intencionados, aquele patife que está sempre atento aos seus próprios interesses e que, ó rei, briga com amigos quando aqueles fazem a ele uma injúria muito leve ou infligem a ele um mal inconscientemente, um que age como um inimigo mas fala como um amigo, um que é de percepções perversas, um que é cego ao seu próprio bem, um que nunca se alegra no que é bom para ele mesmo ou outros, deve ser evitado. Um que toma bebidas alcoólicas, um que odeia outros, um que é colérico, um que é desprovido de compaixão, um que fica aflito ao ver a felicidade de outros, um que ofende amigos, um que está sempre ocupado em tirar as vidas de criaturas vivas, um que é ingrato, um que é desprezível, deve ser evitado. Alianças de amizade nunca devem ser formadas com nenhum deles. Similarmente, nenhuma aliança de amizade deve ser formada com aquele que está sempre atento em observar os defeitos de outros. Ouça-me agora enquanto eu indico as pessoas com quem alianças de amizade podem ser formadas.
Aqueles que são bem-nascidos, aqueles que possuem eloquência e gentileza de palavras, aqueles que são dotados de conhecimento e ciência, aqueles que possuem mérito e outros talentos, aqueles que são livres de cobiça, aqueles que nunca são esgotados por trabalho, aqueles que são bons para seus amigos, aqueles que são gratos, aqueles que são possuidores de conhecimento e informação variados, aqueles que são desprovidos de avareza, aqueles que são possuidores de qualidades agradáveis, aqueles que são firmes na verdade, aqueles que têm subjugado seus sentidos, aqueles que são dedicados a esportes e outros exercícios, aqueles que são de boas famílias, aqueles que são perpetuadores de suas linhagens, isto é, aqueles que têm esposas e filhos, aqueles que são desprovidos de defeitos, aqueles que são possuidores de fama, devem ser aceitos por reis para formar alianças de amizade com eles. Aqueles, também, ó monarca, que ficam satisfeitos e contentes se alguém se comporta com eles de acordo com o melhor de seus poderes, aqueles que nunca se zangam em ocasiões que não justificam raiva, aqueles que nunca ficam insatisfeitos sem causa suficiente, aquelas pessoas que conhecem bem a ciência de lucro e que, mesmo quando aborrecidas, conseguem manter suas mentes tranquilas, aqueles que se dedicam ao serviço de amigos em sacrifício pessoal, aqueles que nunca estão afastados dos amigos, mas que continuam inalterados em sua dedicação, como um cobertor vermelho feito de lã o qual não muda a sua cor facilmente. Aqueles que nunca desconsideram, por raiva, aqueles que são pobres. Aqueles que nunca desonram mulheres jovens por ceder à luxúria e perda de razão, aqueles que nunca indicam caminhos errados para amigos, aqueles que são dignos de confiança, aqueles que são dedicados à prática da virtude, aqueles que consideram ouro e pedaços de tijolo da mesma maneira, aqueles que aderem com firmeza a amigos e bem-querentes, aqueles que reúnem seu próprio povo e procuram a realização do interesse de amigos indiferentes à sua própria dignidade e rejeitando todos os sinais de sua própria respeitabilidade, devem ser considerados como pessoas com quem alianças de amizade devem ser feitas. De fato, os domínios daquele rei que faz alianças de amizade com tais homens superiores se espalham em todas as direções, como a luz do Senhor das estrelas. Devem ser formadas alianças com homens que são bem experientes em armas, que subjugaram sua raiva completamente, que são sempre fortes em batalha e possuidores de nascimento nobre, bom comportamento, e habilidades variadas. Entre aqueles homens viciosos, ó o impecável, que eu mencionei, os mais vis, ó o rei, são aqueles que são ingratos e que prejudicam amigos. Aquelas pessoas de comportamento perverso devem ser evitadas por todos. Esta, de fato, é uma conclusão segura. Yudhishthira disse: eu desejo ouvir em detalhes essa descrição. Diga-me quem são aqueles que são chamados de ofensores de amigos e de pessoas ingratas. Bhishma disse: eu narrarei para ti uma velha história cujos incidentes ocorreram no país, ó monarca, dos Mlechas que se localiza ao norte. Havia certo Brahmana pertencente ao país do meio. Ele era desprovido de conhecimento védico. Um dia, vendo uma aldeia próspera, o homem entrou nela pelo desejo de obter caridade. Naquela aldeia vivia um ladrão possuidor de grande riqueza, conhecedor dos aspectos distintivos de todas as classes de homens, devotado aos brahmanas, firme em verdade, e sempre empenhado em fazer doações. Indo à residência daquele ladrão, o brahmana pediu por esmolas. De fato, ele pediu uma casa para morar e artigos necessários para viver que durassem por um ano. Assim solicitado pelo Brahmana, o ladrão deu a ele um pedaço de tecido novo com seus fins completos, isto é, não era um pedaço arrancado de um pedaço inteiro, mas suas extremidades estavam lá, e uma mulher viúva possuidora de juventude. Obtendo todas essas coisas do ladrão, o Brahmana se encheu de alegria. De fato, Gautama começou a viver felizmente naquela casa confortável que o ladrão tinha designado para ele. Ele começou a manter os parentes e amigos da mulher escrava que ele tinha obtido do chefe ladrão. Dessa maneira ele viveu por muitos anos naquela aldeia próspera de caçadores. Ele começou a praticar com grande dedicação a arte de manobrar arco e flecha.
Todos os dias, como os outros ladrões que residiam lá, Gautama, ó o rei, ia para as florestas e matava ghouls selvagens em abundância. Sempre empenhado em matar criaturas vivas, ele se tornou bem habilidoso nessa ação e logo disse adeus à compaixão. Por causa de sua intimidade com ladrões, ele se tornou como um deles. Enquanto ele vivia alegremente naquela aldeia de ladrões por muitos meses, grande era o número de ghouls selvagens que ele matava. Um dia outro Brahmana chegou àquela aldeia. Ele estava vestido em trapos e camurças e tinha cabelos emaranhados em sua cabeça. De comportamento altamente puro, ele era dedicado ao estudo dos Vedas. De uma disposição humilde, de alimentação frugal, devotado aos Brahmanas, totalmente conhecedor dos Vedas, e cumpridor de votos Brahmacharya, aquele Brahmana tinha sido um amigo querido de Gautama e pertencia àquela parte do país da qual Gautama tinha emigrado. No decurso de suas viagens, como eu já disse, o Brahmana chegou àquela aldeia de ladrões onde Gautama tinha tomado sua residência. Ele nunca aceitava qualquer alimento dado por um Sudra e, portanto, começou a procurar pela casa de um Brahmana lá para aceitar os deveres de hospitalidade. Até hoje existem muitos Brahmanas na Índia que são as ultrapratigrains, isto é, que não aceitam doação, por mais que valiosa, de um Sudra. Consequentemente, ele vagou em todas as direções naquela aldeia cheia de famílias de ladrões. Finalmente aquele principal dos Brahmanas chegou à casa possuída por Gautama. E aconteceu que justamente naquela hora Gautama também, voltando das florestas, estava entrando em sua residência. Os dois amigos se encontraram. Armado com arco e espada, ele portava nos ombros uma carga de ghouls mortos, e seu corpo estava coberto com sangue que escorria do saco em seus ombros. Vendo aquele homem que então parecia um canibal e que tinha abandonado as práticas puras da classe de seu nascimento, entrando em sua casa, o convidado recém-chegado, reconhecendo-o, ó o rei, disse estas palavras: "O que é que tu estás fazendo aqui por tolice? Tu és um Brahmana, e o perpetuador de uma família Brahmana. Nascido em uma família respeitável pertencente ao país do meio, como é que tu te tornaste como um ladrão em tuas práticas? Lembre, ó o regenerado, teus parentes famosos dos tempos passados, todos os quais eram bem versados nos Vedas. Nascido na tua linhagem, vai, tu te tornaste um estigma para ela. Desperte a ti mesmo por teus próprios esforços. Lembrando da energia, do comportamento, do conhecimento, do autodomínio, da compaixão que são teus pela ordem de teu nascimento, deixe esta tua residência atual, ó o regenerado." Assim endereçado por aquele seu amigo bem-intencionado, ó o rei, Gautama respondeu a ele em grande aflição de coração, dizendo: "Ó o principal dos regenerados, eu sou pobre. Eu também sou desprovido de um conhecimento dos Vedas. Saiba, ó o melhor dos Brahmanas, que eu tomei minha residência aqui somente por causa da riqueza. A tua visão, no entanto, eu sou abençoado hoje. Nós partiremos juntos deste lugar amanhã. Passe a noite aqui comigo." Assim endereçado, o Brahmana recém-chegado, cheio de compaixão como ele era, passou a noite lá, não tocando em nada. De fato, embora faminto e rogado repetidamente, o convidado se recusou a tocar em qualquer alimento naquela casa. Capítulo 169. Venha repousar como convidado de um ghoul. Bhishma disse, depois que a noite tinha passado e que aquele melhor dos Brahmanas tinha deixado a casa, Gautama, saindo de sua residência, começou a proceder em direção ao mar, ó Bharata. No caminho ele viu alguns comerciantes que costumavam fazer viagens no mar. Com aquela caravana de comerciantes ele procedeu em direção ao oceano. No entanto aconteceu, ó rei, que aquela grande caravana foi atacada, enquanto passava através de um vale, por um elefante enfurecido. Quase todas as pessoas foram mortas. Escapando daquele grande perigo, de alguma maneira, o Brahmana fugiu em direção ao norte para salvar sua vida, não sabendo para onde procedia. Separado da caravana e levado muito longe daquele local, ele começou a vagar só em uma floresta, como Kimpurusha. Kimpurusha é metade homem e metade cavalo. Supõe-se que o corpo é aquele de um cavalo, e a face aquela de um homem.
Finalmente encontrando uma estrada que levava em direção ao oceano, ele viajou até que alcançou uma floresta encantadora e celestial, cheia de árvores florescentes. Ela era adornada com árvores de manga que desenvolviam flores e frutas o ano inteiro. Ela parecia com os próprios bosques de Nandana no céu e era habitada por yakshas e kinnaras. Ela era também adornada com salas e palmeiras e tamalas, com cachos de aloés negros, e muitas árvores grandes de sândalo. Sobre os planaltos encantadores que ele viu lá, fragrantes com perfumes de diversos tipos, aves das principais espécies eram sempre ouvidas cantando suas melodias. Outros habitantes alados do ar, chamados barundas, e tendo rostos parecendo aqueles de seres humanos, e aqueles chamados bolingas, e outros pertencentes às regiões montanhosas e ao mar, trinavam docemente lá. Gautama procedeu por aquela floresta, escutando, enquanto seguia, aqueles acordes encantadores dos coristas da natureza. Em seu caminho ele contemplou um lugar de terreno nivelado muito agradável e encantador, coberto com praias douradas, e parecendo o próprio céu, ó rei, por sua beleza. Naquele local havia uma banha grande e bela com um topo esférico, possuidora de muitos ramos que correspondiam com a árvore-mãe em beleza e tamanho. Aquela banha parecia com um guarda-sol colocado sobre a planície. O lugar debaixo daquela árvore magnífica era molhado com água perfumada com o sândalo mais fragrante. Dotado de grande beleza e abundando em flores deliciosas por toda parte, o local parecia com a residência do próprio avô. Contemplando aquele lugar fascinante e inigualável, cheio de árvores florescentes, sagrado, e parecendo com a residência de um celestial, Gautama ficou muito alegre. Chegando lá, ele sentou-se com o coração bem satisfeito. Quando ele estava lá sentado, ó filho de Kunti, uma brisa deliciosa, agradável e auspiciosa, portando perfume de muitas espécies de flores, começou a soprar suavemente, refrescando os membros de Gautama e enchendo de prazer celestial, ó monarca. Abanado por aquela brisa perfumada, o Brahmana ficou revigorado, e pelo prazer que sentiu ele logo adormeceu. Enquanto isso o sol se pôs atrás das colinas Asta. Quando o luminar resplandecente entrou em seus aposentos no oeste e a hora do crepúsculo chegou, uma ave, que era a principal de sua espécie, voltou para aquele local, o qual era sua casa, das regiões de Brahman. Seu nome era Nadijanga e ele era um caro amigo do Criador. Ele era um príncipe dos Gros, possuidor de grande sabedoria, e um filho do sábio Kasyapa. Ele era também muito conhecido na terra pelo nome de Rajadharma. De fato, ele superava todos na terra em fama e sabedoria. Filho de uma donzela celeste, possuidor de grande beleza e erudição, ele parecia com um celestial em esplendor. Enfeitado com muitos ornamentos que ele usava e que eram tão brilhantes quanto o próprio sol, aquele filho de uma donzela celeste, parecia resplandecer com beleza. Vendo aquela ave chegando naquele local, Gautama ficou cheio de admiração. Esgotado com fome e sede, o Brahmana começou a olhar para a ave pelo desejo de matá-la. Rajadharma disse: "Bem-vindo, ó Brahmana. Por boa sorte eu tenho a ti hoje em minha residência." O sol se pôs. O crepúsculo noturno chegou. Tendo chegado à minha residência, tu és hoje meu convidado caro e excelente. Tendo recebido meu culto segundo os ritos prescritos nas escrituras, tu poderás partir para onde desejas ir amanhã de manhã.